Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Flávio Bublé. A maioria de vocês já me conhece, a gente já está em alguma experiência juntos, mas minha equipe mandou também para algumas pessoas como convidados, né, para participar dessa aula de hoje, que é um encontro da mentoria Vender Sem Pausa na Advocacia. Eu vou falar sobre copywriting, que para quem não conhece, para quem não sabe, é comunicação de vendas, né? Copy quer dizer texto, né, no contexto publicitário, copy é texto publicitário, ou seja, redação publicitária. No, hum, o redator publicitário é chamado de copywriter e a técnica é chamada de copywriting. É o que a gente vai ver hoje aqui. É a minha escola, a minha formação é copywriting, se escreve assim, ó, copywriting. O objetivo do copywriting é receber um sim como resposta. Então, toda comunicação que tem o objetivo de receber um sim é copy. Por exemplo, quando você vai ler um livro, se esse livro te manter assim retido, né, preso na leitura, logo no começo, técnicas de copywriting foram usadas para causar em você a sensação de antecipação, né, de desejo, de curiosidade. A parte mais importante do copywriting é a abertura, é a aterrissagem. Quando uma pessoa está distraída numa rede social e um texto chama a atenção dela, um vídeo chama a atenção dela, foi o processo copywriting da abertura que fez com que ela aterrissasse na tua mensagem. Ela está lá voando no mundo dela e de repente ela aterrissa, cola na tua mensagem. Então, sempre o título, os primeiros segundos serão mais importantes, tá? Claro que não adianta tu começar com uma headline, um título, uma abertura muito forte e depois a tua copy não sustentar a mesma qualidade até o final, porque vai ser pouco provável que você tenha uma resposta positiva. Mas ainda assim, voltando é, no conceito principal, né, a abertura é a parte mais importante. Ela deve ser elaborada como um guia para a tua comunicação. Por exemplo, se eu quero falar com um público específico que tenha características específicas, deixa eu ver aqui, mãe solo, tá? Eu posso, se eu quero falar com esse público, eu vou falar sobre pensão alimentícia com mãe solo. Então eu vou chegar e vou abrir minha comunicação, a gente vai falar de vídeo, então eu vou focar bem na parte do vídeo, dizendo assim, ó, a maioria das mães solo no Brasil, pronto, já são segundos para eu pegar a atenção dela. Eu posso, ainda na abertura, usar algo que cause curiosidade ou desconforto. A maioria das mães solo no Brasil deveria, por lei, estar recebendo uma pensão digna para o seu filho. Beleza? Estou falando de pensão alimentícia, estou falando com o meu público-alvo, ele vai se identificar pela característica mãe solo e por uma dor que ele passa. Eu posso falar com o público-alvo na abertura através de uma característica, sei lá, demográfica. Por exemplo, pessoas que moram no Rio de Janeiro e trabalham à noite. São características. Ó, trabalhadores noturnos no Rio de Janeiro deveriam prestar atenção nisso aqui. Pronto, eu estou falando com características de situação, localização daquela pessoa. Eu posso fazer uma campanha para falar sobre, como a gente já faz aqui, aposentadoria para motorista de ônibus. Então eu vou dizer assim, no começo do meu vídeo, se você é motorista de ônibus e quer se aposentar com dignidade, pronto, eu estou falando de um desejo, né, que é a aposentadoria. Estou falando de uma característica do motorista de ônibus, que é a profissão dele.
E estou falando de se aposentar com dignidade. Então, eu desejo a aposentadoria, o medo, a dor vem do problema que pode ser enfrentado se ele não tiver estratégia para se aposentar, e aí ele vai acabar recebendo menos do que deveria, tá? Percebam que eu consigo fazer tudo isso em 3 segundos, 4 segundos, porque a minha energia maior vai ser sempre concentrada na abertura do meu vídeo. Então, eu vou começar falando sobre o vídeo de 45 segundos, né? Eu uso uma estrutura aqui, e eu vou ensinar vocês a usar o chat GPT para, assim, de uma forma bem objetiva, tá? Eu consigo usar o chat GPT assim no modelo aberto, aqui é o 5, podia ser o 4, enfim, sem precisar de estrutura, porque eu tenho conhecimento profundo nessa matéria de redação, beleza? Para quem não tem conhecimento, o ideal é que você traga uma estrutura de fora para orientar o chat para onde você quer que ele te leve, tá? Como que você faz isso? Ou você pesquisa, né? Ou você tira de um livro, de um material de copy, uma aula, alguma estrutura que você já tem, ou você pode pegar uma estrutura também de uma copy pronta, de um texto pronto, colocar lá e falar, qual foi? Gostei muito desse texto, desse roteiro. Qual foi a técnica que foi usada? Ele vai te falar. Eu vou fazer um movimento progressivo. A gente vai começar fazendo perguntas. Então eu vou dizer para ele assim, ó, é, você conhece a técnica de copy PES? PES é problema, agitação do problema e solução. Então, eu conheço a estrutura, eu vou lá e vou pedir para ele, ó. Essa estrutura é para vídeos curtos, tá? Porque se você não ouviu falar ainda do PES, que é o problema, agitação do problema e solução, o meu primeiro professor de cópia ele falava assim: você fala do problema, você enfia a faca. Quando você fala da agitação do problema, você torce a faca. Então, é como se fosse falar de um problema e falar do que aquele problema, no que aquele problema pode se transformar se aquela pessoa não agir. Então, eu vou usar um elemento de urgência, porque eu tenho pouco tempo para falar. 45 segundos é pouco tempo. Então, é como se eu fizesse assim. A maioria das mães solo no Brasil recebe bem menos do que deveria na pensão do filho. Aí é o problema. A agitação do problema isso causa uma sequência de problemas que são problemas progressivos na vida dela. Problemas de necessidade financeira, né? Problemas de liberdade, que se ela não tem dinheiro, ela não consegue, né, de repente, encontrar outro relacionamento. Ela tem muito problema com a família, a criança geralmente vive numa condição ruim, muito irritada. Então, eu vou agravando o problema. Talvez aquela mãe solo, ela ainda não esteja vivendo esse cenário caótico. Pode ser que esteja no começo de uma dificuldade, mas quando eu agito o problema, eu projeto a mente dela no que a gente chama de visão do inferno. A estrutura PES é sobre visão do inferno e visão do paraíso. Vocês vão ver aqui durante essa aula que tudo deveria ser visão do inferno e visão do paraíso. Já tentei usar outros nomes para esses dois extremos, mas eu ainda não consegui achar nada que se encaixe melhor. Por quê? Problema, na abertura, eu identifico aquela pessoa de primeira. Ela olha e fala, sabe do que eu estou passando. A agitação do problema, eu mostro para ela, de repente, o que ela está passando, em alguns casos, ou o que ela pode passar, se ela não resolver. Para onde aquele problema pode evoluir? Isso faz com que ela fique no que a gente chama de visão do inferno. Quando ela está lá, seja o inferno, seja quente, frio, não sei como é, não quero saber também, ela vai ficar desconfortável. E é aí que eu apresento a solução, que é a visão do paraíso. E aí eu apresentei toda a evolução daquele problema para ela,
causei um desconforto, projetei na mente dela o desconforto, depois eu ofereço uma porta para ela sair de lá. E eu vou dizer, não precisa ser como a maioria. Se você está passando por isso, saiba que tem um passo a passo que você pode seguir, né, para entrar com estratégia no pedido de pensão ou de revisão. E aí eu vou dar um alívio para ela, que é, por exemplo, eu tenho um aluno que ele fala só sobre pensão alimentícia. Eu tive a ideia de começar com essa abordagem por causa dele. Ele fala com mãe solo no Nordeste sobre pensão alimentícia. Então, ele tem um público que muitas delas, né, não recebem nada, e a maioria das que recebem pouco e são ainda humilhadas. O cara paga R$ 300 e fala que ela gasta o dinheiro com salão, com cerveja, enfim, sustenta ela com R$ 300. Então, quando eu vou para a visão do paraíso, eu vou falar para você nunca mais ser humilhado, para você nunca mais se sentir inferior, nunca mais sentir que aquela pessoa está fazendo um favor quando ela não está cumprindo nem com o direito, com o dever dela, o que é direito do seu filho, né? E também é um direito seu para que você tenha, né, uma experiência de vida melhor. Os passos são os seguintes, ó. Um, dois, três. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, né, pode me mandar uma mensagem que vai ser um prazer te explicar. Pronto. CTA sempre para tirar dúvida. Advocacia, o CTA para tirar dúvida ou para a pessoa contar a história dela. Você pode falar. Se você quiser compartilhar a tua história comigo, vai ser um prazer te ouvir. Pronto. Manda uma mensagem para mim, me conta a tua história, eu quero te ouvir. Se a pessoa contou a história para você do que está acontecendo com ela, você já está na metade da consulta. Beleza? Se ela abrir a história para você, você está na metade da consulta. Tem muito advogado que dá mole porque não ouve a história do cliente, não tem paciência. Quer dizer o que o cliente tem que fazer antes de ouvir a história dele. A história é fundamental para ele sentir que você sabe o que vai fazer com ele. Para ele sentir que você não acolheu ele, não é sobre acolhida, não, tá? Em alguns casos até é bom a acolhida, mas não é sobre isso. É sobre você identificar na história dele qual é a estratégia que precisa ser usada. Beleza. Então tá. Eu expliquei o que que é o PES aqui, eu peguei a estrutura. Vamos lá. Se eu não, se eu quiser, eu vou pegar aqui o texto, vou colar aqui. Se eu puder revisar, eu vou revisar. Se eu conheço a matéria, certo? Comece identificando, descrevendo o problema que a sua audiência enfrenta. Isso cria conexão imediata, porque a pessoa se reconhece no que você está dizendo. Beleza. Muitos advogados não conseguem captar clientes de forma previsível. Beleza, eu vou colocar aqui. Ó. Muitos mulheres se divorciam sem saber exatamente quais direitos materiais foram, lhe foram tirados. Estou usando uma linguagem até mais complexa, né? Foram tirados. Beleza. Vou deixar só essa parte aqui que eu vou colocar como guia, tá? Depois você aprofunda no problema. Aí eu vou tirar o exemplo. Depois, por fim, você apresenta a sua solução como resposta clara e simples para resolver o problema. Beleza. Eu vou colocar aqui, ó, para ele escrever a partir do exemplo do problema. Deixa eu ver quem está falando comigo. Sim, irmão, disponibilizo. Eu vou botar lá no grupo da mentoria depois, tá? Vou botar toda a interação e também a gravação. Show. Ó, escreva a partir do exemplo que dei no problema.
Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, muitas mulheres se divorciam sem saber exatamente quais direitos materiais lhe foram tirados. Isso não é apenas um detalhe jurídico, significa abrir mão de patrimônio construído a dois, perder estabilidade financeira para recomeçar, em alguns casos, anos de arrependimento por não ter buscado a orientação no momento certo. O que eu estou fazendo? Se eu estou falando com um público que acabou de se divorciar ou que está pensando em se divorciar, que é o meu alvo é esse, eu vou falar de um futuro que ela não quer enfrentar. Então eu falo, muitas mulheres, preste atenção, existe um erro grave, isso não é na advocacia, não tá? Não é uma exclusividade de vocês. É geral na parte de comunicação. As pessoas têm mania de falar assim: ah, vou falar com o meu público-alvo direto. Aí você vai lá e grava assim, ó. Você que vai se divorciar, você vai perder os seus direitos se você não. Ô, cara, essa comunicação é muito ruim. Ela afasta demais a pessoa, sabe? Porque a gente, quem está comigo há mais tempo, já me viu falando sobre as personalidades, né? A gente tem 9 personalidades. 3 são instintivas, 3 são emocionais e 3 são mentais, guiados por esses sistemas operacionais. Então eu tenho o que é guiado pela cabeça, pelo coração, e o outro eu falo que o instintivo eu falo que é pelo estômago. Eu vou, se eu olhar para o cenário, a maioria dos mentais, vamos lá, a maioria das pessoas que é controlada pela mente são bloqueadas dessa comunicação. Você aponta um dedo para um mental e fala, você, ele já fala, mentira, você não me conhece. Ele faz conta. O emocional, ele pode acolher, mas ele pode fazer assim, nossa, cara, que vídeo chato, cara falando de mim, entendeu? E o instintivo pode rebater assim, ó, ah, não sabe da minha vida não, meu irmão. Entendeu? Então, existe muita probabilidade, se não pegar uma pessoa muito aberta para aceitar esse tipo de comunicação, existe muita probabilidade de você ter tomar um não na abertura. Beleza? Por isso que eu falo, muitas mulheres. Eu estou falando, quando eu falo muitas mulheres, eu estou falando mais com a mulher que está me assistindo do que com qualquer outra pessoa. O brasileiro ainda, ele tem uma cultura ainda mais avançada para esse lado, que é ele não gosta muito, o povo brasileiro, que você aponte o erro dele. Ele gosta de se acusar como errado. Então, quando você fala assim, muitas mulheres estão passando por isso. Aí ela vai levantar a mão e vai falar, eu também estou, eu quero fazer parte, eu estou aí. Eu falo, muitos advogados perdem muito dinheiro porque não sabem se comunicar. Agora imagina, vocês são advogados, conhecem bem, né? Se conhecem, conhecem seus colegas. Imagina você ver um vídeo meu falando assim, ó. Você que é advogado, você não sabe se comunicar. Pô, acabou, velho. O cara vai sair correndo da minha comunicação. Mas quando eu falo, muitos advogados não sabem, vão ter alguns que vão falar, ô, eu não sei, você me ensina? Realmente esse vídeo é para mim, vou prestar atenção. Beleza, pegaram, porque que é muito, eu uso muitas, né? Eu estou dizendo assim, eu não sei se é o seu caso, mas acontece bastante. Essa comunicação atrai a pessoa, a atenção dela. Beleza? Então tá. Olha aqui, eu vou enfrentar um sentimento negativo daquela pessoa. Então, cuidado quando você vai para a agitação, para você não ficar muito tempo ali, porque aí a pessoa também pode se desconectar. Por isso que, ó, rápido. O PES tem que ser rápido. Sabe por quê? Se eu demole, eu vou querer ficar na agitação um tempão, porque machuca a pessoa. Só que se eu estou numa palestra, eu consigo fazer isso. Uma palestra de 30 minutos eu consigo fazer. O problema com 3 minutos e a agitação com 15. E depois eu entrego o conteúdo que vai salvar a vida da pessoa, tá? Só que um vídeo de 15 segundos é um vídeo para a pessoa assistir no celular.
Ela pode fechar a janela, o aplicativo a hora que ela quiser. Na palestra, não, o cara está sentado na minha frente. Como se fosse um filme, um teatro, que ele vai assistir do começo até o final. No vídeo, não. Vocês têm que ter essa preocupação de não ficar muito tempo no lugar onde desconecta. E aqui tem que tomar cuidado para não virar um filme de terror na cabeça da pessoa. Eu tenho que causar desconforto e logo depois visão do paraíso. Com a análise correta de um advogado especializado, você entende quais bens e valores realmente lhe pertencem. Evite injustiças, evite injustiças e garante que o divórcio não se transforme em mais uma perda na sua vida. Aí você vai sempre fazer uma chamada para ação. Caso tenha ficado com alguma dúvida ou tenha uma história que queira me contar, me manda uma mensagem. Vai ser um prazer conversar contigo. Até aqui alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Deixa eu ver quem está mais aqui. Doutora Augusta, tudo bem? Que bom que você está aí, doutora Aline também. Adriana, doutora Evelyn. E aí? Cara, que bom que vocês estão aí. Doutora Margarete. Bom, acho que agora eu cumprimentei quase todos. Bom, quem não cumprimentei, doutor Marco César também, tamo junto. Ó, vamos para a próxima estrutura. Eu vou pegar, agora eu vou trazer uma de fora. Eu tenho ela bem, assim, vamos dizer, internalizada, tá? Mas eu não vou fazer vocês passarem por esse processo de eu ficar construindo isso aqui do zero, porque demora. Ó, vídeo perfeito em 60 segundos. Também vou liberar essa estrutura, tá? O vídeo perfeito, muito bom, não foi eu que dei esse nome, não, tá? Nem foi eu que criei. Com os advogados eu vou até aqui, ó, tá? Até a parte do CTA, aí eu construo isso aqui manualmente. Mas são combinações de gancho, que é a abertura, aí ele tem vários ganchos aqui, ó, de exemplo. Combinações de história ou contexto, tem vários modelos aqui, e três segredos, orientações ou erros, que são aqueles vídeos, ó. Três segredos para você conseguir XYZ. Aqui, eu vou escrever dessa forma. Deixa eu colocar aqui no. Ó. Eu vou deixar do jeito que está e vou colocar no CTA, sem oferta, a advocacia não tem oferta, a não ser que você venda infoproduto, né? Infoproduto, você pode fazer oferta direto. CTA, caso tenha ficado com alguma dúvida sobre o que eu falei, manda uma mensagem que vai ser um prazer te responder. Advogado bonzinho, né, aqui. Beleza. Copiei. Quando eu dou esse comando, eu venho daqui, do gancho. Eu vou lá e falo o seguinte para ele. Use uma das combinações da estrutura acima para escrever o texto que será usado por mim para gravar um vídeo. Aí eu vou colocar qual é o meu objetivo, né? Quero falar com pessoas que precisam de advogado imobiliário por terem comprado imóvel com contrato de gaveta. Acho que está certo, doutor Marcos. Vamos lá. Escreva um texto, por favor. Ó, aqui, o ideal é que vocês sempre façam pesquisas sobre as dúvidas, tá? Do teu público.
Eu tenho várias aulas que falam sobre isso, né? Quase sempre eu falo sobre isso, porque isso é muito importante. Se você digitar no YouTube agora, comprei um imóvel irregular. E agora? Caí no bafômetro. E agora? Você vai achar vários vídeos que têm muitas visualizações e tem muitas dúvidas reais do teu público. Então, tu vai olhar a dúvida que mais se repete e vai criar conteúdo. É, vou colocar os prompts no chat daqui do Zoom. Não, esses prompts todos, eles vão ficar embaixo da gravação da aula. Mas se vocês quiserem no grupo da mentoria, pode me pedir que eu mando o link lá também, tá? Beleza. Eu coloco no chat, né? Eu tiro daqui, ó, o prompt, coloco lá. Aí eu tiro a estrutura, né? O comando eu estou criando na mão, ó. Use uma das combinações, tá aqui, eu vou botar tudo lá, tá? Vou botar no documento também os prompts, tá? As interações completas. Ó, você sabia que o contrato de gaveta, foi a dúvida que ele elaborou, mas eu posso pegar uma dúvida real. Por quê? A pessoa vai falar assim no comentário de um vídeo, por exemplo, ou um cliente que tu já atendeu, ele vai dizer assim, doutor, eu comprei um imóvel com um contrato, sabe, um contrato de gaveta, aperto de mão, mas eu moro num imóvel há muito tempo. Eu tenho que me preocupar? Pode ser uma dúvida. Se você olhar no YouTube, você vai ver que tem dúvidas que se repetem muito. Essas que são as que se repetem são as melhores dúvidas para você criar comunicação, conteúdo e principalmente abertura. Então, ó, se essa for uma dúvida real do teu público, você sabia que o contrato de gaveta pode colocar em risco o imóvel que você comprou, mesmo que você já esteja morando nele há anos? Pronto. Eu estou fazendo uma pergunta de confronto, respondendo uma dúvida do cara. Ele vai falar, pô, esse cara tem a informação que eu preciso. Muitas pessoas compram imóvel por contrato de gaveta, acreditando que está tudo certo. Mas a verdade é que esse documento não tem valor legal suficiente para proteger a sua compra. E aí surge o problema. Você paga, cuida do imóvel, mas continua sem segurança jurídica. Se o antigo dono tiver dívidas, se separar ou até falecer, o seu imóvel pode acabar em disputa judicial. Já colocou vários cenários. Aqui, na história, o contexto, ela é para causar identificação e também para aumentar o desconforto. Aí eu vou dizer para ele assim, então entenda, agora é a solução que eu estou oferecendo. Entenda os três erros que não pode cometer se comprou um imóvel com contrato de gaveta. Um, dois, três. Aí o CTA, né? São os passos. Sempre usa isso, tá? Não precisa ser três. Você pode usar cinco. Você pode usar um. Mas sempre dá esse caminho. O que você tem que fazer é. O erro que você não pode cometer é esse. Se eu tivesse no teu lugar, eu faria isso agora. Aí você vai lá e entrega a solução para a pessoa, entendeu? É melhor do que você falar do problema, deixar ela desconfortável, falar, não sabe o que fazer, me manda uma mensagem, fica muito ruim. Apresenta uma solução. Ela não. Se a pessoa der conta de fazer sozinho, não tem problema. Entendeu? Você pelo menos fez algum movimento aí positivo. Se você comprou um imóvel por contrato de gaveta e quer saber como regularizar a situação, manda sua mensagem. Aí aqui, ó, vocês têm que tomar cuidado com isso aqui, tá? Principalmente com o chat GPT. E quer saber como não. Se você comprou um imóvel por contrato de gaveta e tem dúvidas sobre como agir nessa situação, eu posso te responder, eu posso esclarecer suas dúvidas. Pronto. Beleza, tem que ter um olhar treinado para isso aqui. Vamos tentar. Vamos fazer outro. É, vou criar um novo. Deixa esse comando aqui. Vou pegar outro. A pessoa compartilhar a história dela
comigo. Aí, ó, uso uma das combinações da estrutura acima, advogado, quero falar com pessoas que precisam de advogado, especialista em negociação de dívidas tributárias, transação tributária. Escreva um texto, por favor. Vamos lá. Hum. É uma coisa para vocês. Bota aí no chat para mim. Quem já se inscreveu no desafio que eu vou fazer com o Túlio na semana que vem? Coloca no chat aí, só para eu saber. Ó, uma coisa sobre IA que vocês têm que prestar atenção é que muitas vezes eu não preciso do conhecimento profundo em alguma coisa, só preciso ficar mais treinado, né? Eu usei duas interações em duas janelas diferentes. Ela usou o mesmo gancho e a mesma introdução para história ou contexto. Se eu vou repetindo isso aqui, eu já sei, porque eu já conheço o sistema. Ela vai continuar, ela vai viciar em uma combinação de estrutura. Então, eu posso muito bem fazer o seguinte, ó. Agora, deixa eu ver. Isso aqui é liberdade. Quando você aprende a fazer isso aqui, você se liberta. Ó, mantenha o CTA, o gancho. Vou escolher um gancho. Eu que vou dizer qual gancho que ele vai usar. Gancho. Dois. História ou contexto. Ó, pegar qualquer um. Então, algumas semanas atrás, beleza. Conte a história com o que você aprendeu e ok. Aí eu venho aqui, ó, os três segredos. Mantenha o CTA. Ele já vai criar com outra estrutura. Ó. Se você está lutando com dívidas tributárias, este é o seu problema. Provavelmente está aceitando condições que não são as melhores para a sua empresa. Então, algumas semanas atrás, eu atendi um empresário que já tinha feito três tentativas de negociação. Oh, isso aqui é muito bom para vídeo, tá? Isso aqui é loucura. Por isso que ele chama de vídeo perfeito, tá? Muitos vídeos que vocês veem aí na internet são essa estrutura. Muitos. Então, foi justamente por isso que tomei a decisão de revelar os três segredos que vão te ajudar a negociar dívidas tributárias com estratégia. Um, dois, três. CTA. Agora me conta, você ou sua empresa já tentou negociar dívidas tributárias? Deixa a sua experiência aqui nos comentários. Isso aqui nunca, nunca, tá? O CTA é sempre para o inbox. Eu não fui específico, ele já desandou. O CTA do advogado, principalmente esse público tributarista, empresário trabalhista, ou é sempre para o inbox, entendeu? O melhor de tudo é tu nem chamar ele para conversar contigo, tu falar para ele te seguir. Ah, deixa eu ver, a transcrição está em inglês. É, mas eu não sou eu que estou transcrevendo, não, doutora. É, mas. Não sou eu, não, mas depois se tu precisar de ajuda com a transcrição, eu te passo a transcrição da aula, tá? O desafio começa segunda-feira. Segunda-feira. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó.
Ah, aqui, ó. O desafio é esse aqui, ó. Eu e o Túlio, a gente vai ensinar como adicionar 10 mil de lucro usando ferramenta de IA. Prateleira de produto, conteúdos que viram contratos, atendimento automatizado, peça jurídica, anúncio, tudo usando IA. Beleza? A inscrição é gratuita, tá? Tem o VIP também, ó. A diferença do VIP para o gratuito é bem significativa também, ó. O VIP, o ao vivo é a participação nos 5 dias. O VIP tem tudo isso aqui, ó. Gravação, prompt, acesso à sessão de perguntas e respostas, tem uns e-books, tem várias listas de prompts para documento jurídico, né? E também para para criação de conteúdo, né? Aí o Túlio vai entregar uns templates de atendimento muito top e a gente vai liberar um bônus também vai ser bem legal, surpresa. Show! Isso, VIP, eu vou mandar no chat aí o VIP para que se vocês quiserem se inscrever. A gente abriu o primeiro lote do VIP por 147, mas daqui a pouco vai aumentar. Eu vou falar para vocês a história desse desafio, é bem legal. Eu e o Túlio, a gente tá junto há muito tempo, né? O Túlio é um aluno, um cliente que se tornou meu amigo, meu irmão, né? Ele é meu advogado também. E a gente nunca tinha feito nada junto, sabe? E aí a gente se encontrou agora no evento da Simone Batista, que foi um evento top, nós dois palestramos, né? Eu palestrei no domingo, eu abri o evento, ele foi logo depois de mim. E a gente ficou lá fora, na área aberta ali, conversando. Falou, cara, vamos fazer alguma coisa dessa vez, né? Porque toda vez a gente se fala, vamos fazer e tal. E aí, quem vai ser beneficiado demais? Claro, para mim é uma honra, né? Junto com o Túlio, o Túlio foi o cara que comprou todas as minhas mentorias, contratou tudo que eu podia, assim, para vender, né? E acabou tendo bastante resultado com as entregas e com essa parceria. E depois eu me tornei cliente dele, né, como no escritório de advocacia, né, dele. E eu e ele, a gente entrega um conteúdo, porra, um conteúdo de alta qualidade, entendeu? Então a gente se juntou nesse primeiro momento para fazer esse desafio, que tem um formato gratuito ali. Nesse primeiro lote tem a parte gratuita e o de 147, mas um projeto, né, que a gente está juntando assim, e eu acredito que vai ser incrível, né, pelo que a gente tem organizado aqui, né, para mim é pô, é uma honra, né, um privilégio poder participar dessa forma assim, tendo sido eu que formei ele como infoprodutor, né, que mostrei o caminho, né, ele me pediu ajuda a primeira vez para criar os produtos digitais dele. E hoje a gente está em sociedade nessa parada aí, vai ser top. Quem participar não vai só absorver o conteúdo, né, vai também participar, vai fazer parte dessa fase da nossa história, né, que está sendo construída há anos e ainda está só no começo. Show, tamo junto, beleza? Ó, vamos lá. Beleza, tá aí, ó. Show. Agora eu vou mostrar outra estrutura para vocês, que é a estrutura clássica. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui direto no navegador. Estrutura clássica. Tá aqui, ó. Ó, esse é um PDF também que eu tenho aqui. Se vocês quiserem, eu mando também no grupo. Essa aqui é boa, hein? Ó, vou até fazer diferente para vocês. Ó. Vou pegar aqui e vou baixar o documento. Vou jogar no chat GPT. Então, beleza. Pega a visão aí. Quem tá atento vai pegar essa aqui, ó. É, vou jogar aqui, ó. Faça uma análise. Conteúdo deste PDF, por favor. Pô, aula de copy para mim eu gosto de várias, tá? Mas para mim é a melhor, cara, para dar aula. É brincadeira demais, entendeu? Deixa eu ver aqui.
Eu fico horas falando de copo. Beleza. Então ele fez a análise dele lá, vamos ver se ele está ok. Abertura, ó, aterrissagem, né? Abertura, problema, causa do problema, solução, história ou prova social, chamada para ação. Beleza. O que que eu vou. Eu posso, a gente pode construir isso aqui, mas eu vou fazer melhor. Vou pegar um vídeo do YouTube. Qual foi o que eu falei agora? Que eu fiz uma pergunta, né? Comprei um imóvel irregular? Vamos lá, vamos botar o Caio no bafômetro. Bafômetro. Caio no bafômetro e agora? Eu coloco aqui em contagem de visualizações no filtro. E aí eu vou achar o vídeo desse fenômeno. Aí, quem é advogado e não está usando o YouTube para fazer conteúdo, tá dando muito mole, cara. A não ser que você não precise de cliente, tá? Porque isso aqui, que vocês vão ver agora, é loucura. Olha isso aqui, um vídeo de 4 minutos, 55 comentários, beleza? O vídeo tem, deixa eu ver, ela tem quantos inscritos? O vídeo tem 791 mil visualizações. Ela tem tudo dela aqui, ó, WhatsApp, site, isso aqui. 791 mil pessoas já viram esse vídeo. Vou pegar um que tenha mais comentários, tá? Eu acho que esse aqui, ó. Deixa eu ver. 400 comentários que tem. Isso aqui é doideira. Cara, é muita pergunta que tem. Inclusive perguntas assim: você tem como atender o telefone do teu escritório que eu tô te ligando? E é assim, ó. O YouTube é uma loucura. 6 meses, 3 anos. Daqui a pouco você vai ver, tem um comentário de uma semana atrás. Tempo. Isso aqui não para de performar, tá? Não depende de um pico de visualização, de curtida, nada disso. Vou pegar aqui, vou copiar sem olhar, tá? Vou até aqui, Ctrl C. Aí eu vou jogar aqui os comentários. Sou advogado, especialista em direito de trânsito, com foco em ajudar pessoas que caíram no bafômetro, analisando os comentários acima. Quais elementos, como dúvidas e dores principais, eu posso usar na minha estrutura de copy? Aí, já tá dando uma aula, tá me dando aula já. Aterrissagem, chama atenção e conecta de cara. Histórias de injustiça. Estava só voltando para casa, cansado, e acabei em uma cadeira de rodas. Fiz o teste e, mesmo assim, anotaram como recusa. Olha só, cara, que loucura. Sentimento de indignação com o sistema. O Estado só quer arrecadar. A lei não é igual para todos. Aí vai. Isso aqui é. Eu até me preparo para fazer esse tipo de pesquisa quando eu vou fazer, sabe? Que tem umas histórias que são, né? Vocês estão acostumados já, eu não sou dessa área. Aí quando eu vou fazer essas pesquisas, eu fico até um pouco embrulhado com as histórias de injustiças, né, e tal. Isso aqui é o ouro. Por quê? Porque é real. Eu posso ter várias ideias na minha cabeça, eu posso ficar perguntando para o chat o que ele acha, ele vai procurar em fontes que ele acha relevante, mas nunca vai ser como eu pegar lá os comentários e jogar aqui. Nunca vai ser. E eu recomendo que vocês, antes de fazer isso que eu fiz, assim, de olhar, de pegar sem olhar, é porque agora a gente está numa aula, então eu não vou parar com vocês aqui e ficar analisando caso a caso. Às vezes eu até faço isso, tem gente que deve ficar um pouco incomodada, mas eu gosto é de experimentar a leitura, porque é ali que você pega os detalhes. Qual é a palavra que teu público mais usa? Entendeu? Campo semântico
é uma das partes mais importantes da construção da tua campanha, da tua comunicação, do teu conteúdo, que é você usar a mesma palavra que o teu público usa. Isso é o chão da copy, entendeu? A parte mais importante, eu falei, é a abertura. Se tu abre a tua comunicação, o teu vídeo, com uma linguagem que o teu público não entende, ele vai se desconectar. Por isso que tem muita gente que atrai só advogado, né? Muito advogado que é seguido por advogado, porque é a abertura, é o desenvolvimento, a conclusão, tudo conecta com o teu concorrente, que é só ele que te entende, principalmente a abertura. Você começa falando de jurisprudência, de, sei lá, de algum termo muito. Esses dias uma menina usou acho que era. O vídeo dela começava assim: os inadimplentes do. Eu falei, cara, não é possível, tá? É conteúdo para advogado. Não era. Não era, não. Tá? Eu acho que era essa palavra, nem sei se era essa. Mas era algo assim, sabe? Não era, não. Ela tava querendo falar com o público final. Aí eu ficava. Antigamente eu brincava, você tá. É preso político, pô, que vocês estão querendo arrumar. Isso é uma. Na verdade, preso político de antigamente, né? Assim, aqueles. é, Como é que era? A galera que era hum, os cientistas, né? Os inventores que eram proibidos, os caras que eram proibidos de criar, eles tinham uma linguagem muito específica. E aí, se você tiver falando, é porque ela era criminalista. Se você estiver falando com esse tipo de criminoso, né, e tal, é o colarinho branco, beleza, mas ela estava falando acho que era fraude, era alguma coisa assim, mas era de um 7-1, entendeu? Que ela estava querendo defender. Então, tem que olhar pro campo semântico. Qual que é a linguagem do teu público? Te dar um exemplo. Muita gente fala divisão de bens, em vez de falar partilha, entendeu? Então, mesmo que sejam duas coisas diferentes em alguns cenários, né? A partilha e a divisão são coisas diferentes em alguns cenários. Mas o teu público ele usa uma palavra determinada. Então, na pesquisa é que tu descobre qual é a palavra que o teu público usa. Quer ver uma coisa? Eu descobri há um tempo atrás. Eu vou liberar isso aqui para vocês, tá? Isso aqui é o PDF também, vou liberar e as interações, tá? Deixa eu só pedir para ele construa com a estrutura clássica o texto para um vídeo que vai me ajudar a entregar informação para quem perdeu a CNH. Ó, você sabia que perder sua CNH, mesmo sem ter. Você sabia que pode perder sua CNH mesmo sem ter bebido nada? Muitos motoristas caem nessa situação e só descobrem depois que já estão com a carteira suspensa. Pronto, abertura. Isso acontece, ó, problema. Problema. A raiz desse problema, de onde que vem? Aí eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Abertura, aterrissagem, é onde ele cola na tua mensagem. Problema, ele se identifica com o problema e sente desconforto. Na seção 3, que é a causa do problema, é quando eu mostro que eu sou especialista naquilo, né? Eu sempre uso o exemplo de chegar no lugar e tem uma parede torta, um fio pendurado, sei lá, alguma coisa que está piscando. Eu consigo falar que ele está com problema, que a parede não está certa, não. Agora, se me perguntarem assim, mas por que que a parede está torta? Sei lá, cara. Não sei, eu não entendo de construção, enfim. Então, quando eu falo a causa do problema, eu mostro que eu sou especialista naquilo, certo? Outra coisa que é muito importante, eu removo a culpa no meu alvo. Por quê? Diferente da estrutura PES, que é aquela que você pô, cala o carrasco do cara e oferece a solução, essa estrutura clássica, a clássica, né? Ela, você causa um desconforto para ele se identificar. Depois você fala, calma, a culpa não é sua. Isso acontece por quê? Porque é muita desinformação,
na forma como a lei é aplicada. Muitas vezes o motorista não é orientado, é tadinho, é o governo, é a instituição, é a cultura, é o país, é o concorrente, é a OAB, né? Eu falo para vocês, como vender sem quebrar as regras da OAB? Porque a maioria dos advogados acha que o problema é a OAB. Vai culpar o outro, e é normal. A gente tem essa transferência de responsabilidade que tem a ver com o nível de consciência que você está em relação a um problema, a uma solução ou a um solucionador. Entendeu? Então, por isso que o funil é importante. Porque a pessoa, quando ela entra contigo no funil de conteúdo, você vai educando ela e ela vai aumentando o nível de consciência dela até ela comprar, te contratar. Certo? Aqui, ó, eu pego pessoas, a estrutura clássica, ela pega pessoas bem no nível de consciência baixo, bem topo de funil. Aí eu passo a mão na cabeça dela e falo: calma, isso é o governo, né? Não tem BO registrado. A vítima, você foi vítima de erro de agente que não segue o protocolo. A culpa não é sua. Você só bebeu e foi dirigir, mas a culpa não é tua. Aí eu vou lá e ó, chamo ele pro meu lado. Aí eu vou apresentar a solução, existe um caminho. Você pode apresentar ó, o passo, passo a passo. Quando eu entro com a história, o prova social, é para provar para aquela pessoa que eu sou a melhor pessoa para resolver o problema dela. Então, eu vou dizer, recentemente atendi um motorista de aplicativo que tinha sido multado por recusa, mesmo sem beber nada. Aí eu vou ó, contar para ele, eu já passei por isso, eu sei o que fazer no teu caso. Se você perdeu a CNH, tá com dúvida, não sabe o que fazer, aqui, ó, eu acho, na estrutura clássica, eu acho interessante vocês prepararem um material. Por exemplo, se você perdeu a CNH por causa da LC, que quer entender se ainda há como recorrer, eu preparei um checklist que você tem que bater. Me manda uma mensagem no inbox que eu te mando o checklist. Pronto, aí tu pegou um lead muito qualificado. Porque aí tu vai bater um checklist com ele que ele não vai saber resolver sozinho. Até pode saber, pode dar para outro advogado, não importa. Cara, não se importem com isso. Quanto mais conteúdo você entrega, não é para você fazer pelo cara, é uma estratégia de captação. Cópia para vender. Só que, quer ver, vou dar uma ideia para vocês. Muitas vezes, eu fiz uma proposta comercial para uma pessoa com tudo que ela tinha que fazer, que eu ia fazer por ela. Essa pessoa pegou a minha proposta, deu na mão de outro profissional e falou: Você consegue fazer por mim? Isso é normal, entendeu? É normal. Se eu não tivesse feito propostas tão completas, eu não tinha avançado para onde eu estou. Se eu não tivesse entregado aulas tão detalhadas sobre o conteúdo, eu não tinha alcançado pessoas como vocês, ó. Eu vou falar dos três primeiros, para mim, que são, pô, tem os outros que estão aí, mas os três primeiros já são meus alunos há algum tempo, já me conhecem há algum tempo, ó. Augusta, Marco César e Adriana Serra. Pô, que isso, cara? Se eu não tivesse esse comportamento, o doutor Elias não estava aqui. Entendeu? Então, eu atraio os melhores clientes para mim, eu tenho a honra de falar isso. Das pessoas que vendem infoproduto, beleza? Eu considero que eu tenho os melhores clientes. Porque eu entrego a verdade e eu vou atrair verdade. Eu vou atrair pessoas, claro que uma hora ou outra escapa ali alguma coisa e tal, mas não é nada que eu não tenho casos de falar assim, nossa, né, como eu já vi pessoas reclamando, cara, eu tô com muito cliente dando problema, não sei o quê. Eu não tenho isso, cara, não tenho, porque eu entrego de forma genuína. Aí o que que acontece? Isso é uma coisa minha, tá? Isso aí já não é orientação. Estou compartilhando essa parte que eu vou falar agora, é uma história pessoal. Esse comportamento de entregar muito conteúdo eu acabo afastando os que não se conectam comigo, que são pessoas mesmo que elas se aproximam só para sugar uma informação e vão embora. Não tem problema, entendeu? Então, para mim, acaba sendo um filtro. Mas eu estou falando isso para vocês, assim, para vocês refletirem sobre o caso de cada um. Mas, pô, liberar um PDF, cara, entendeu? Um checklist, ó, a doutora Aline está aí também, a doutora Aline Mendes, está junto há maior tempão, sumiu, a doutora Aline sumiu, eu fui atrás dela e falei, vem aqui, bora, filho, voltar, entendeu? Eu estava lá no evento, lá em São Paulo, cara, eu sou felizão por ter vocês, sabe? E
Essa é a estratégia que eu uso para atrair vocês. Foi assim que eu atraí vocês para cá. É, fazendo com que vocês entendam o que vocês têm dúvida, né? Entregando para vocês um caminho reto para vocês chegarem a algum objetivo, entendeu? E eu fiz muito isso antes mesmo de vocês comprarem alguma coisa de mim. E hoje todos são meus clientes, entendeu? Cliente eterno. Doutor Marco César comprou primeiro produto comigo, nunca mais parou, acabou de fazer uma recorrência agora. Acabou de renovar. Falei, "Ô, calma aí, cara, tu não tá no grupo, não? Não, tô sim, bota lá. Entendeu? Cliente, eu tenho clientes eternos, cara, a vida toda. Desde que contratou a primeira vez, vai indo. Às vezes some, debanda para algum lugar, depois volta. Entendeu? E entregar conteúdo só me ajuda, não me atrapalha. Por isso que é porque eu venho falar de copy e eu tenho que tomar cuidado ao falar de copy. Porque copy é venda. Só que a venda ela acontece com, assim, com muito mais qualidade quando você entrega uma informação real. Entendeu? Eu já fui o cara que só queria fazer oferta e não queria entregar conteúdo. Há 5 anos atrás, eu tinha esse discurso, pô. Quem me ajudou foram vocês, os advogados. Porque aí eu fui para o nicho jurídico, né? Quando eu já estava com essa ideia de storytelling, eu já estava estudando muito, já estava tendo muito resultado com storytelling, que era vender sem parecer que está vendendo. Aí vocês vieram falando, opa, isso aí que eu quero, que eu não posso, a OAB não deixa. Aí eu falei, caraca, eu vou ter que fazer tudo ao contrário agora, entendeu? E aí eu comecei a construir o processo de venda através de conteúdo. Então, muito obrigado, né, por vocês terem me aceitado, mesmo não sendo advogado. Quero dizer mais uma vez que eu estou aqui para servi-los. E quem está no grupo lá, eu vou mandar a gravação, o material, e se precisar de alguma coisa, me chama também. Show? Um beijo, fiquem com Deus. Foi uma honra, um prazer. Tamo junto. Tchau!